Bom, estamos iniciando aqui o Venire Podcast, nosso primeiro episódio. Venire, que vem do latim, venha, vir, né? Essa é a nossa intenção. A gente quer trazer o público, trazer os entusiastas, os interessados do direito para conhecer melhor e de forma mais leve, mais tranquila sobre o direito em diversas áreas, em diversas matérias. Então a gente está aqui com a apresentação de diversos temas do mundo jurídico para empresários, agentes políticos, pessoas do povo, para que a gente possa difundir esse conhecimento da melhor forma possível. Meu nome é Gabriel Palatinic, eu sou sócio da Palatinic Pacheco, estou aqui com o meu sócio. Lucas Pacheco, o Pacheco da Palatinic Pacheco. Nós decidimos iniciar esse projeto muito para chegar mais próximo do nosso público-alvo, né? Essa coisa de ficar dentro do escritório, às vezes a gente sente que as pessoas lá fora não sabem o que está acontecendo no mundo jurídico. Então é importante que a gente consiga se posicionar e chegar até essas pessoas. O escritório, ao longo dos últimos 5 anos, aí, né, vem se moldando ao mercado, vem crescendo, vem acrescentando novas áreas, e a gente chegou no momento que a gente falou, olha, o próximo passo tem que ser massificar, chegar lá na frente. Então, acho que foi um projeto que começa hoje, mas que eu tenho certeza que a gente vai ter bastante ao longo prazo aí. Não, com certeza. E hoje a gente começa dentro de casa, né? A gente começa com a Sabrina Xavier, que é a nossa advogada especialista em direito previdenciário, né? Ela é advogada especialista em processo civil, em direito previdenciário e prática previdenciária e cálculos previdenciários. E ainda tem formação em política da saúde pela escola do TCE. Cálculo previdenciário, pesado isso, hein, Sabrina? Bom, o que a gente vai discutir hoje com a Sabrina, Lucas? O que a gente precisa saber da Sabrina? Como é que é a prática do direito previdenciário? Como é que funciona? Como é que é o acolhimento das pessoas? Os benefícios? E vamos focar também na revisão da vida toda. Por quê? Porque é a matéria que está em voga agora, né? Tá todo mundo falando de revisão da vida toda, STF decidindo, depois voltando atrás e depois decide de novo, depois marca audiência, depois tira audiência. Vamos explicar para as pessoas, até mesmo para quem tem o processo, né? E está esperando essa conclusão, como é que funciona isso, né? Como é que isso vai quando isso vai terminar e como isso deve acontecer, né? Ô Sabrina, então conta pra gente como é que você chegou no direito previdenciário, né? Acho que como é que essa carreira se forma, como é que a pessoa escolhe, por que eu vou fazer direito previdenciário? Eu sou um completo leigo no assunto, nunca foi minha área, eu sei que o Gabriel, ele já foi uma sumidade nesse assunto aí, já deu aula, já trabalhou em uma série de lugares. Mais ou menos. Mas eu sou totalmente de direito civil, não é minha área de expertise e eu nunca virei o olho para isso. Mas eu sei que é uma coisa que vem crescendo e a população vem tendo necessidade cada vez maior de ter acesso a esse tipo de profissional. Então conta pra gente como é que foi esse começo da tua carreira no previdenciário, como é que você está achando disso tudo hoje. Não, e antes disso, deixa eu só falar de Sabrina. Falar da Sabrina pra gente. O direito previdenciário não era minha área inicial, mas se apresentou na minha vida e passou a ser uma área do direito que eu amo atuar. Então vamos pegar esse gancho, essa deixa. Foi exatamente isso. Foi um amor à primeira vista. Eu não tive contato com direito previdenciário na faculdade e por muito tempo eu atuei no civil e outras áreas sem nem imaginar trabalhar com direito previdenciário, não conhecia nada mesmo. E até que surgiu um caso, uma pessoa próxima, e eu fui me aprofundar para tentar ajudar, e fui me apaixonando pela área, e quis me especializar, e vi a possibilidade de ajudar o próximo, né? Essa coisa do acolhimento mesmo, que você se envolve, infelizmente, eu não consigo separar isso. Não, felizmente. Felizmente. Ou felizmente. Felizmente para o cliente, felizmente para mim também, de certa forma. Esse acolhimento da pessoa, do cliente e, de certa forma, da família dele também, né? E você, no atendimento do direito previdenciário, você está ali preocupado com toda a vida contributiva daquela pessoa, se há algum equívoco ali para corrigir, que pode evitar um prejuízo futuro, e até alguma coisa que você possa auxiliar hoje, de repente, um autônomo que está contribuindo de uma maneira equivocada, ou mesmo aquela pessoa que pode fazer um planejamento para o futuro, para melhorar as suas contribuições e ter uma aposentadoria mais tranquila.
E mesmo na organização da documentação mesmo, né? Muita gente tem muita dificuldade de saber, eu posso guardar, eu tenho que guardar por quanto tempo, mas eu já tenho lá no meu CNIS, meu extrato de contribuições, todo o meu histórico, eu preciso mesmo guardar esses documentos? Eu já antecipo que precisa guardar, sim. Eu ia te fazer essa pergunta. O direito previdenciário é algo muito sensível para as pessoas, né? A pessoa trabalhou a vida inteira, esperou por aquilo, então a pessoa ficou doente durante o curso do trabalho dela e precisa daquilo. É muito caro. Então, essa sua empatia é muito importante, sim. né? É muito bonito, né? Trabalhar com o direito previdenciário. Que era um direito que, você falou, eu na faculdade eu tive como matéria eletiva. Né? Eu não vi na faculdade. Muitas pessoas não viram o direito previdenciário na faculdade, então é algo que assusta um pouco as pessoas, né? Mais cálculo previdenciário, né? As pessoas já começam a achar, meu Deus, eu fiz direito, eu não quero fazer conta, né? Não é nada disso. Uma das minhas paixões era matemática, eu acho que por isso Olha, foi muito difícil para mim curtir o previdenciário. Mas assim, fala pra gente. Em 2023 começou o julgamento, revisão da vida toda, né? Primeiro, o que é revisão da vida toda? Vamos explicar o que seria a revisão da vida toda. A revisão da vida toda é um recálculo, é um cálculo do benefício aposentadoria ou auxílio-doença, enfim, ele pode ser para pensão por morte também, auxílio-reclusão, em que o INSS faz o seu cálculo do seu benefício com base na média de julho de 94 para cá de todas as suas contribuições. A Lei 9876 de 99, ela criou duas regras. Uma regra definitiva, que modificou a regra daquela época, que eram as 36 últimas contribuições, 36 últimos meses de contribuição, para formar a sua média. E fixou como regra definitiva que passaria a ser todo o período contributivo. Mas criou uma regra de transição para quem já era filiado ao sistema, né, ao regime geral de previdência social, que a partir de julho de 94 que seriam consideradas para a regra de cálculo dessa pessoa, o seu benefício seria calculado com base nesse período. Quando eu dava aula, eu sempre perguntava para os alunos, por que julho de 94? Eu já ouvi a gracinha de, não, por causa da Copa do Mundo, né? Por causa do plano real, né? Isso é interessante, o plano facilita real. o cálculo, né, de uma moeda só, né? Você Imagina, tem que fazer... aplicar aquilo tudo. Que, na verdade, a ação de revisão obriga que faça esse cálculo. Exatamente. E a gente tem sistemas hoje para ajudar e umas planilhas muito boas também. Então, a gente analisando assim, parece que a revisão da vida toda não serve para todo mundo, né? Então, além de estar afiliado já naquela época, na época da vigência dessa lei, a pessoa teria que ter boas contribuições antes de julho de 94, senão não teria muito sentido. Né? Para valer a pena incluir isso no cálculo e trazer para cá. Contribuições antes também. Então, ela, na verdade, teria que estar contribuindo desde antes de julho de 94 e já há algum tempo e com excelentes contribuições em relação ao restante do período dela. Porque a gente está falando de média. Então, se a gente fala de média, não interessa ter só não interessa o que meia ruim. dúzia de contribuições ou muitas contribuições, mas em salários muito baixos. São as 180 maiores contribuições dentro do período total da pessoa. Então, assim, se a pessoa tiver... Você consegue trazer contribuição maior, né? Então, assim, foi feito de 94 para cá, né? E aí pegaram os 180 maiores. Se ela tiver contribuição ruim para lá, para ela não adianta nada, né, Sabrina? E é por isso que a gente tem que fazer o cálculo para ver se realmente vai haver benefício para essa pessoa. Então, não só ver se ela preenche requisitos, mas se ela vai se beneficiar. Exatamente. A gente está falando de um cálculo de média, né? E a gente não descarta o que é. Descarta no máximo 20% das menores contribuições. No ano passado já não tinha ficado mais ou menos fixado, o STF já não tinha decidido a favor dos contribuintes. O que aconteceu nessa situação do ano passado para cá, para voltar à voga esse assunto? Foi uma festa danada e agora... Pois é. O STF, ele julgando o recurso extraordinário do INSS, né, contra aquela decisão da STJ, que também foi favorável aos segurados... ele decidiu, sim, favoravelmente também aos segurados, fixando a tese da revisão da vida toda. Então, todos aqueles que implementaram as condições para um benefício previdenciário na vigência da Lei 9876 de 99 e antes das regras constitucionais atuais, né, da Emenda Constitucional 103 de 2019, essas pessoas teriam direito à revisão da vida toda. Isso está ok, está valendo. Então, essas pessoas estão certas disso. Perfeito. Isso já está certo. O que aconteceu é que essa decisão desfavorável ao INSS, ele recorreu com embargo de declaração, inclusive arguindo uma preliminar de
que seria para retornar o processo para o STJ, porque teria havido violação ao artigo 97 da Constituição, que é a cláusula de reserva de plenário. E, além disso, ele pede modulação dos efeitos para limitar a aplicação, né, caso não seja acolhida essa preliminar. Então, o contribuinte ganhou e o INSS embargou. Falou, vamos entender melhor essa decisão, né? Quais são os efeitos dela, o prazo. E, no meio dos esclarecimentos ali, ele tenta um migué para voltar para o STJ. E pode acontecer o famoso ganhou, mas não levou, né? Pode acontecer, mas a gente está certando que não vai acontecer, não. Tem bons argumentos para que não retorne para o STJ. A probabilidade é muito grande de que isso não retorne, né? É muito grande. Pelo que os juristas estão falando, né? Pelo que a mídia especializada, óbvio, vem divulgando, né? Não, então menos mal, porque pelo menos as pessoas já têm garantido. De repente vai se fixar os limites dessa garantia, né? Exato. A quem se aplica, quem vai ficar de fora, porque não só preenchidos aqueles requisitos, mas existem algumas limitações. Dentro dessa celeuma aí das decisões judiciais, existe algum risco para quem ainda não ajuizou a ação? Pode ser que essa pessoa não venha a não ter o direito de ajuizar a sessão? Existe sim. O que acontece? Essa pessoa tem o direito, mas ela tem também uma limitação que é a decadência. Decadência de 10 anos para requerer o benefício, a revisão do benefício da data da concessão previdenciário. É 10 anos a partir do mês subsequente à primeira prestação paga. Primeiro recebimento, aí mês seguinte começa a contar 10 anos. Então, assim, nesse tempo, muita coisa pode se perder. A pessoa pode não ter documentação necessária e aí não vai conseguir entrar com ação. Então, quanto antes se fizer essa análise, que essa pessoa realmente vai ter um benefício, antes também ela terá orientação para correr atrás dessa documentação, caso ela não tenha, ir atrás de um empregador, um tomador de serviço ou algum sistema que possa auxiliar nessas informações das contribuições que ela fez, porque isso é documentação necessária. Né? Juntar documentos é uma luta no direito previdenciário, né? Eu fui conselheiro da Junta de Recursos e a gente verificava muitas vezes que determinados recursos de segurados não tinham documentos, não tinham provas daquilo que ele pretende de comprovar, né? E documentos tão antigos são mais difíceis ainda, né? Antigamente era microficha, né? Microficha. Então você tinha que buscar as contribuições previdenciárias em microfichas do próprio INSS, né? Aquilo ficava guardado, né? Como funciona assim? Você auxilia essas pessoas a conseguir esses documentos, né? Eu tenho só para cortar, eu tenho uma experiência terrível com o INSS, né? No começo da carreira, eu e o Gabriel já juntos lá atrás, o Gabriel era o especialista em previdenciário, mas por alguma razão a coisa não pôde acontecer e eu tive que ir no INSS para ele. Meu Deus, um processo que constava no INSS que estaria em Teresópolis, a gente foi achar na agência do Rio. Na agência do Rio, e assim, num arquivo daqueles perdidos absurdos, e sem isso, a gente não conseguiria o benefício para o cliente de maneira nenhuma. Então, assim, é uma loucura aquilo ali. Você acha que com o advento da pandemia, com essa questão de digitalização, para o INSS isso foi legal também? Isso ajuda na questão de manter os documentos? Como é que você vê isso? Isso contribui bastante, porque hoje a gente tem, por exemplo, o que eu tinha citado, o extrato de contribuições, que ele faz prova plena, né? Então, o que está ali já é válido. Então, aquelas contribuições que estão informadas ali são válidas. Contudo, se a pessoa ainda... No nosso caso de revisão, né? A gente está falando de documentos muito antigos, a gente depende de carta de concessão com memória de cálculos, pode ser que tenha ainda dificuldade, apesar da digitalização hoje, para o futuro, ok. Mas a gente tem essa preocupação ainda de ter que guardar a documentação e a orientação é nunca contar com o sistema. A gente vê aí muito problema com o sistema, né, da DataPrev. Volta e meia fica oscilando, a gente não consegue acesso a determinados documentos e muitas vezes coisas se perdem também. Então, documento físico eu acho que vai ser para sempre. Se você quer segurança, guardar documento físico não tem jeito. Digitaliza você, se tiver risco de perda. Mas não contar com um sistema que trouxe ganho sim, mas não é garantia não. Então, você aconselha as pessoas a guardarem o carnê-leão, né? Que é aquele
guardar carteiras de trabalho, mas guardar isso tudo. Guarda. Tem que guardar, né? Guarda. Eu lembro de atender pessoas, né? Chegar aquela montoeira de papel todo desorganizado, as carteiras de trabalho soltando, e você tinha que se achar naquela confusão ali, né? Então, assim, não é tão simples, né? O direito previdenciário, ele traz vários desafios, né, Sabrina? Traz sim. Eu acho que esse é um dos maiores desafios. Então, a pessoa que quer fazer uma revisão dessa, ela já tem que começar a procurar, correr atrás, porque até entrar vai levar um tempo para conseguir esses documentos, né? Exatamente. Eu, de vez em quando, consulto lá o meu extrato de contribuição para bater se está certinho. Nunca tive problema. O que está lá, está lá. O que está lá não vai ser mais questionado. Eu não preciso mais ter aqueles documentos. Ou eu preciso ter. Por garantia, é melhor você guardar. Esse é um problema que eu vou ter, porque eu já não tenho mais. Né? Se nada acontecer com aquele sistema lá... Pode ser que numa migração de dados... Mas numa revisão, por exemplo, você precisa apresentar a documentação de qualquer maneira. Eu não contribuí nada antes de 94, que eu tinha 8 anos de idade. Né? Essa não é a sua preocupação. Para essa revisão não, né? Mas quem sabe as estruturas, né? Porque cada hora tem um regime previdenciário diferente. Não, a última simulação que eu fiz, eu me aposentava integral com 96 anos. Assim, tá bem. Falta pouco. O sistema tá legal. Você tá falando de simulação de INSS. Do INSS. Então descarta. Para isso que serve. Já ouvimos hoje. Simulação com seu colega. Com certeza. A gente vai fazer cálculo mesmo, porque a simulação é bem o rara, planejamento previdenciário... Não leva em consideração uma série de coisas que o sistema também nem tem acesso. Sim. Eu acho que o planejamento previdenciário hoje é uma tendência, da mesma forma que tem sido a questão do planejamento sucessório. O direito tem focado mais, né? A justiça é cara, né? Principalmente a justiça estadual e federal até que é uma coisa mais razoável. Então, o planejamento que vai te evitar lá na frente ter um desembolso maior, uma coisa que vai já deixar num caminho acertado, eu acho que é também uma opção que está sempre... mostrar para o cliente também que, olha, se você seguir isso daqui certinho, você vai ter sua aposentadoria, você vai ter o seu benefício concedido lá, e lá no final não vai dar problema, né? Porque, assim, hoje em dia também, o que a gente percebe é a pessoa, isso já é muito tempo, né? A pessoa chega querendo se aposentar, ou já apresentou o processo de aposentadoria 60 anos. E foi negado. E aí ela vai correr atrás a partir daí. Né? A ideia do planejamento previdenciário, que foi o que você está trazendo aqui, eu achei perfeito, é você já analisar o que você tem e, através disso, projetar. Será que vale a pena eu fazer contribuições no valor tal? Será que vale a pena... Primeiro descobrir em que regra eu estou inserido, né? Exatamente. Eu posso escolher o quanto eu vou contribuir? Exatamente, é outra questão também, né? Porque profissional liberal, o profissional liberal, ele tem que contribuir de acordo com o que ele ganha. Com o que ele ganha. Não escolhe. Não escolhe. O trabalhador vai descontar ali do salário dele, a empresa vai pagar. O facultativo... já tem essa liberdade. Já tem uma liberdade maior para fazer um planejamento. Para fazer um planejamento. Agora, como você vai estar inserido dentro do cadastro, né, Sabrina? E o que você precisa resolver até se aposentar, isso é algo que também o planejamento previdenciário tá aí para ajudar, né? Exatamente. Né? E não só as questões do previdenciário em regime geral. Eu acho que, de repente, analisar a possibilidade de contribuições a regimes previdenciários pagos, né, de banco, para fazer um caminho seguro para sua aposentadoria, também pode ser analisado dessa forma, né? Exatamente. Quando você fala do facultativo, inclusive, você está falando de investimento, né? Como ele é facultativo, ele não tem contribuições obrigatórias, ele pode escolher um outro investimento. Então, ele tem que analisar, sim, fazer um planejamento para ver se está ganhando ou se está perdendo com essa decisão, né? De contribuir naquele valor e para esse regime. E parece que essa semana passada, mudou a regra do imposto de renda no PGBL e VGBL. Então, vai mudar toda a incidência sobre isso. Mais importante ainda, sentar com um profissional que vai poder te explicar se aquele investimento está valendo a pena para você ou não. Exatamente. E voltando aqui à revisão. Vale a pena entrar com a ação ainda? Espera decidir? Se adianta? Qual a tua opinião? Eu até acho que não é nem opinião, tá? É um alerta. Como a gente Perfeito. falou da decadência, né? E a documentação toda que precisa ser reunida, a pessoa pode estar em vias de perder o direito, e aí não tem mais o que discutir. 10 anos passados
do mês subsequente da primeira prestação paga, não tem mais o que discutir, não revisa. Tá? Isso já foi decidido. E além disso, tem as parcelas pagas que você tem diferenças a receber também, que vão prescrevendo, né? São uma prescrição de 5 anos. 5 anos. Então, para você entrar, são 10 anos contados da primeira parcela que você recebeu. Exato. Né? 10 anos. E você só pode cobrar os últimos 5 anos de contribuição, a diferença do que você recebeu. É isso aí. Ajuizada a ação, 5 anos para trás, você recebe diferença. 5 anos para trás, a partir da data de entrada da ação. Exatamente. E aí, o que correr para frente, você tá ali garantido também. Isso é o que a gente tem até agora, enquanto não se decidiu modulação. Enquanto não se modulou, tá. Enquanto não se modulou, isso aí tá garantido, mas a gente pode ter ainda alguma reviravolta, por isso, quanto antes entrar com a ação, de repente modula para quem ajuizou a ação até a data do julgamento, por exemplo. Então, que a gente já teve casos assim. Pode ter exclusão de pessoas que teriam direito hoje. Exatamente, em relação principalmente aos atrasados, né? Então... É um alerta para entrar com a ação logo, fazer logo a reunião dessa documentação. Isso é bem possível, né, Sabrina? Porque é um valor que impacta na União, no orçamento, né? da União, no orçamento da União de forma sem precedentes, né? Você vê que dentro do direito tributário também tiveram várias ações nesse sentido, como a tese do século, que é o PIS/COFINS, né? E essa aí também seria uma tese do século do direito previdenciário, né? Traz um impacto bastante grande. Ele impacta bastante. Então, assim, a possibilidade de se modular para quem já entrou... É bem grande. É grande. E o INSS ainda paga num regime de pagamento um pouco diferenciado, né? Ele não é o mesmo teto de precatório que tem para a União, né? Não, ele você consegue pagar um pouco acima, então isso é um dinheiro que sai mais rápido dos cofres da União, né? Exatamente. Então, Sabrina, eu acho que, assim, conseguimos esclarecer bastante coisa. Sim, sim. Né? Acredito que o direito previdenciário é algo... É um mundo, né? Um universo. É muito... a gente ficaria horas e horas aqui para falar sobre todos os pontos, mas eu acho que de forma genérica e trazendo a opinião sobre cada ponto, a gente conseguiu vencer essa batalha de falar sobre o direito previdenciário. Você quer acrescentar mais alguma coisa? Você tem algo que você possa falar para a gente sobre a carreira do advogado previdenciarista, o dia a dia, as lutas? Você pode acrescentar mais alguma coisa para a gente sobre o direito previdenciário? Só voltar um pouquinho para quem ainda talvez não esteja entendendo, né? Como chegou isso lá, né? Porque para a gente que é do direito, a gente acaba... sabendo um pouquinho mais, né, do que é tema, por que esse tema está no STF, por que voltar para o STJ, legal. Como isso chegou lá, né? Isso começou como a maior parte das teses começam, um pedido de revisão da vida toda, a pessoa se aposentou e verificou que houve esse prejuízo de não ter calculado com base em todo o período contributivo da vida dela. E, entendendo por ser matéria que afrontava a lei, entrou com um recurso especial daquela decisão de primeiro grau que não reconheceu o direito e julgou improcedente aquela ação. Então, com isso foi para o STJ, e o STJ reconheceu o direito daquele segurado naquela ação. Mas é um tema também de repercussão geral, né? A gente está falando aí de um tema que vai... Se foi para um, tem que ser para todo mundo, para todos, né? E aí a questão do overruling também, né? Isso vai atrapalhar, isso tem que cortar. E aí com a repercussão geral, isso chegou ao STF através do recurso extraordinário do INSS, que foi vencido no STJ, né? E aí isso acarretaria um prejuízo bem grande para a União, então eles recorreram. E aí é o que a gente tem. A gente teve o julgamento do STF, favorável também, reconhecendo que há o direito à revisão da vida toda para o segurado que implementou aquelas condições, dentro da vigência da Lei 9876, de 99. Então, aquela decisão que o STF já definiu, vai ser modulada agora, e isso está valendo para todo mundo, né? Para todo mundo que implementou aquela legislação. E aí depois o STJ então, era o direito de uma pessoa que chegou lá. Que chegou para todos. E que vai atender a todo mundo. Aí, a partir do STJ, né, aquilo foi julgado, começou todo mundo, ligou o alerta, todo mundo começou a correr para fazer isso aí também, né?
Isso. E aí agora Tem tá no pessoas que Supremo. ficam só monitorando decisões assim, né? Para poder ter as teses mais E hoje loucas. os processos estão todos suspensos, né, por pedido do INSS, em razão dos embargos de declaração postos pelo INSS. E o pedido de suspensão acabou sendo acolhido Pela segunda ministro vez, né? relator. Porque eu lembro que antes da decisão lá de abril, também estavam suspensos todos os processos. Aí quando o Sim, STF deu a decisão, começaram a andar os Exatamente. O que processos. suspendeu lá também foi um pedido de destaque, foi o que aconteceu agora. O ministro relator da época, o Marco Aurélio, ele também fez um pedido de destaque para trazer aquele julgamento do virtual, do julgamento virtual, plenário. que o plenário, né, os ministros só colocam os votos no sistema, não tem debate. Então, com o pedido de destaque, eles levaram e suspendeu, saiu daquela pauta, aguardou-se uma nova pauta, e ele foi para plenário físico. E no plenário físico você tem toda essa possibilidade de debates. No caso dos embargos, a mesma coisa aconteceu, né? Teve esse pedido de destaque pelo atual relator, o ministro Alexandre de Moraes, e mantido, então, só o voto da ministra Rosa Weber, que se aposentou e já tinha antecipado o voto dela. Então, foi favorável. O voto do relator, acredito que ele vai manter favorável também. Então, a gente tem aí, se a maioria seguir o relator, como a ministra Rosa Weber já seguiu, a gente Grande chance para o tem segurado. grande Né? chance de modular bem, né? E de É. não retornar isso para o STJ. E vamos torcer para que... Essa cláusula de reserva de plenário que eles estão alegando, o que você entende disso? O que você acha que isso vai... Que é a violação ao artigo 97, né, da Constituição. Você acha que existe substrato para que isso retorne? Eu entendo que não. São vários pontos ali. O artigo 97, ele fala que para se declarar a inconstitucionalidade de uma lei ou de um ato normativo do poder público, a decisão precisa ser por maioria absoluta. Então, a gente tem que ter uma maioria qualificada do tribunal ou do órgão especial. Só que aconteceu aqui na revisão da vida toda, lá no STJ, foi julgado pela primeira sessão do STJ, não pelo plenário, não teve maioria absoluta do plenário. Então, você ali também tem o seguinte, você não teve Vou falar de novo. O STJ, ele não declarou a inconstitucionalidade da lei, ele apenas afastou a incidência daquele dispositivo que trouxe uma regra de transição que é favorável para alguns segurados e não é para outros. Então, para aqueles casos em que não for favorável, ele afastou com base numa outra tese que já está bem estabelecida, né, na nossa jurisprudência, nos tribunais, no sentido de que o segurado tem direito ao melhor benefício. Então, se a melhor regra, num caso, é a aplicação daquele dispositivo para outro não é, então vai se adequar de acordo com o caso. Não se afastou a aplicação. E nem se declarou inconstitucional. Se não se afastou, não se declarou inconstitucionalidade nem mesmo de forma implícita. Então, não há que se falar em reserva de plenário. Não tem cláusula de reserva de plenário nessa situação. Não está declarando inconstitucional. Está aplicando a melhor interpretação para cada caso. Ele só garantiu essa interpretação Exato. qualificada. Eu lembro que na junta de recursos existia isso, até no direito, na parte administrativa do INSS, existia uma súmula administrativa, se eu não me engano, 18, posso estar equivocado, mas se eu não me engano é a súmula 18, que falava que o segurado tem direito ao melhor benefício. Então, você tinha que analisar administrativamente, quando a gente analisava os processos, e verificar qual é o melhor benefício. Ele podia eu quero uma aposentadoria por idade. Entendi. E aí você vai analisar, você vê, caramba, o cara tem direito por tempo de contribuição, que o cálculo vai dar muito, muito mais para ele. Você tinha que dar aquela, mesmo ele tendo pedido a outra. E ele pode implementar os requisitos necessários para um benefício melhor no curso da análise desse processo. No curso da análise do processo. E aí o servidor tem que dar o melhor benefício. E da mesma forma é a aplicação dessa regra. Ele tem que reconhecer qual é a regra mais favorável, a definitiva, também, né, na mesma lei, ou essa regra de transição que a lei trouxe, que trouxe benefício para algumas pessoas, mas prejudicou grande parte dos segurados. Então, na verdade, ele pegou a regra de transição e falou assim, beleza, ela existe, só que se for melhor não ter a regra de transição, tem que valer o afastamento dessa regra. É isso aí. Né? Então, ele não declarou inconstitucional, Não, então não tem que se falar em reserva de plenário. de forma alguma. Entendi, viu? E tem o seguinte matou, também, né? a gente tem outro ponto. O ministro Ricardo Lewandowski, ele já votou na época que, antes de se aposentar, antes dos embargos, na decisão se aplicava-se ou não a revisão da vida toda,
esse tema já havia sido discutido naquela ocasião a respeito da reserva de plenário, né? Se houve violação ou não. Então, a maioria, naquela ocasião, votou que não houve violação. Mas, no caso do ministro Cristiano Zanin, ele entende que o Ricardo Lewandowski ele não se posicionou a respeito. Mas, naquela ocasião, ele seguiu o voto do ministro relator, Marco Aurélio, e ele havia já reconhecido que não havia que se falar em violação. Então, não era caso de reserva de plenário ali. É verdade que uma decisão desse tamanho, ela não debate só direito, né? A gente sabe que um peso desse vai pesar para os cofres da União. Política entra no meio. Existe política, existe um lobby muito grande. A Advocacia Geral da União vai estar lá, vai estar todo mundo querendo trabalhar para que isso aconteça da forma menos danosa, vamos dizer assim, para os cofres da União, né? Então, por mais que isso já tenha sido debatido, já tenha sido falado, vão sempre tentar trazer de volta a discussão para que favoreça a União. Não tem jeito. Atrasar o máximo possível, assim, pelo menos, o julgamento. Isso é defesa. Nós três aqui sabemos muito bem que os três já litigaram pelo poder público e sabem que a gente tem que brigar para defender e, às vezes, o interesse é esticar o processo ou tentar que lá no final seja o menos danoso para os cofres, mitigar aquele dano que a gente sabe que vai acontecer de uma forma ou outra. Então, assim, é tese defensiva, né? O direito comporta isso e faz parte da relação do jogo, né? É isso aí. A gente está falando de defesa da fazenda pública, né? Então, você tem que usar todos os argumentos possíveis, toda a fundamentação que possa evitar o prejuízo. Evitar o prejuízo, um prejuízo maior para os cofres. E quando a gente fala de prejuízo para o poder público, geralmente não é pouca coisa. Não, ainda mais quando são valores astronômicos que acabam impactando realmente. Hoje, com a vivência que nós temos de poder público, eu te digo, decisões judiciais impactam terrivelmente no orçamento público, com certeza. Com certeza. Sim, muitas não previstas, né? E você pega numa situação dessa, você está falando aí dos últimos 5 anos, né? Você está falando de correções de muitos anos. Então, valores por processo já são valores altíssimos. E um processo que costuma demorar, no mínimo, aí, uns 3 anos em primeira instância. Primeira e segunda instância aqui no federal um pouco melhor. Mas você vai pegar, então, os últimos 5 anos, você vai acrescer o curso do processo. Se isso subir, se tiver discussão, a gente está falando aí de 10 anos de processo, com correção, com tudo. Então, a gente está falando de atrasados, né? O impacto da correção para frente, né? Dessa adequação para frente. Acontece de se implementar um novo benefício no curso do processo? Por exemplo, reconheceu na primeira instância... Você está falando durante o processo da concessão. Sim. Já implementou e vamos discutir só atrasado? Se acontece, por exemplo, do juiz determinar e em execução provisória a gente conseguir receber esse benefício já corrigido, ou em geral, só após o trânsito em julgado lá no final, porque a gente vai ter o benefício e o recebimento dos atrasados. Deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Você fala se é possível a implementação provisória e depois se discute os atrasados no curso. Isso. Sim, isso é bastante comum. Normalmente, por exemplo, aqui na nossa... Aqui em Teresópolis, né, por exemplo, a gente tem muitas decisões de tutela de urgência em sentença. Então, dali é que se implementa. Tutelas provisórias antes a gente não tem tanta incidência, não. Mas, de qualquer maneira, tutela provisória, implementa, e aí depois se discute os atrasados. Mas, se revertida... Você tem que devolver, né? Você pode ter que devolver. Acaba faz uma compensação no próprio benefício. É perigoso, né? É perigoso. Até porque a gente está no cenário de insegurança ainda. Sim, né? O STF não decidiu, né? Mas a gente tem execução provisória, sim, nesse sentido de implementação do benefício. E aí, já, mensalmente, a pessoa já começa a receber o valor adequado. Os atrasados. E aí, quando terminar, recebe os atrasados, corrigidos, atualizados. Exatamente. E um segurado que queira buscar o escritório para discutir, para ver como é que a gente está trabalhando isso, você que é a nossa head de direito previdenciário, como é que a gente está tratando isso a nível de honorários e de maneira de cobrança? Não é custo, mas como é que se aplica isso? Como é que é o contrato do segurado com o escritório nesse sentido? A gente prestações, valor fixo? Como é que se trabalha no direito previdenciário quanto a isso? Isso é bastante misto, assim, a gente tem uma série de situações ali, né, porque tem consultivo, tem planejamento previdenciário, tem pareceres, e tem essa questão do segurado que, eventualmente, ela está com uma doença e está afastado do trabalho, e hoje ele não tem nenhuma renda, e aí ele é tratado, né, de uma forma diferente. Sim, claro. Então,
os honorários eles seguem também de acordo com o tipo de Caso a serviço. caso. Não tem jeito, né? Exatamente, Não tem caso a jeito. caso. E não é caso a caso o tipo do cliente, é o tipo do caso mesmo. Sim, né? sim. Do caso específico Do que aquele caso cliente vem específico, apresentar, não da sim. pessoa. Ah, não, é uma tipo de pessoa isso, outra trabalho. pessoa aquilo. É o tipo de trabalho. Existe a tabela, obviamente. Claro, que claro. né, A gente segue. Mas o que a Sabrina acho que está tentando pontuar é no sentido de a pessoa está numa situação de vulnerabilidade causada Você até se mesmo... flexibiliza essas condições. Sim, para que a gente possa também ajudar, né? Claro. Eu acho que devolver à sociedade faz parte também do trabalho que a gente exerce, ainda mais numa área social, Total. né, que é o direito previdenciário. E, obviamente, numa outra situação, você tem como fazer outro tipo de acordo, de contratos e tudo mais. Tem as várias formas de contratação, sim, em relação a honorários. E vai depender mesmo do tipo de serviço. E aí, essa parte de consultoria, né, ficaria mais com a parte de cálculos previdenciários, de pareceres sobre a vida previdenciária daquela pessoa, né? E aí você faz todo o cálculo, você deixa tudo, Análise apresenta... de documentação. Analisa toda a documentação da pessoa. Como é que sai um parecer com relação à vida previdenciária de alguém, mais ou menos, assim? Como é que você trata isso? Então, se tratando, por exemplo, de planejamento previdenciário, que a gente não está falando só de futuro, não. A gente está falando da análise mesmo do presente também, do né? presente e do que aconteceu até aqui, se tem alguma correção, né? Então, ali naquele parecer a gente analisa se tem algum equívoco para corrigir, se tem contribuições que eventualmente não vão ser consideradas se não se fizer alguma correção. E isso a gente consta tudo num parecer, né? Esclarecendo de forma bem clara na linguagem do cliente mesmo, para que ele possa optar por corrigir e optar por melhores contribuições, quando é o caso, né? Ou mesmo planejar, de repente está pensando em mudar de área de trabalho, o que eu posso fazer, e isso vai impactar como nas minhas contribuições, vai impactar como no meu futuro, na minha aposentadoria, né? Então, a gente dá um parecer técnico, mas que possibilite, né, e auxilie a pessoa a fazer planejamento de vida mesmo, né? A gente acaba pensando em previdência, aquela coisa clássica da pessoa que trabalha e contribui já automaticamente, já sai no descontado e lá na frente vai se aposentar com aquele pouquinho, porque é um pouquinho, na verdade, mesmo que você contribua com muito, o INSS não te permite ter de volta muito disso. Mas a gente esquece que tem opções, né? Tem pessoas que têm acesso a investimentos, que têm acesso a outros casos, e realmente, às vezes, se você tem condição de contribuir obrigatoriamente com menos, mas que você está contribuindo facultativamente num investimento melhor, isso também fica, dentro do parecer, você consegue mostrar para a pessoa o que ela pode traçar de estratégia. Né? Um projeto de vida, né? A Sabrina, se eu não me engano, teve uma cliente, né? Recente até, né? Que pretendia se mudar do país. Exato. E ela buscou a Sabrina para entender como é que funcionaria a questão previdenciária dela saindo do país, né? Exatamente. Porque o direito previdenciário tem essa questão também de tratados internacionais com outros países, onde previdência funciona ou não funciona, né? E a forma que você pode contribuir quando você está fora do país, né? Isso. Tem gente que não quer abandonar as raízes e quer continuar contribuindo aqui também, né? Exatamente. Vai perder tudo aquilo que contribuiu, né? Então, de repente, falta pouco tempo... Ou então dá para conciliar. A verdade é que né? Dá pra levar esse é o tempo caso a caso pra cá. literal, né? Você tem que sentar, uma coisa muito individualizada. Portugal tem relação, isso eu sei, mas tem outros países também, a Itália né? tem também. Que você faz essa troca ou compensação com... Nem sempre vale a pena, mas é o que a gente analisa no planejamento. Né? É o que se quer analisado, né? Se vale a pena levar esse tempo para lá ou manter 2 aposentadorias, contribuir lá, contribuir aqui. Aí a gente tem também situações, a gente está falando que o empregado está engessado, mas hoje a gente também tem muita gente que trabalha em mais de uma atividade, né? Sim, é muito comum, né? Tem a sua profissão principal, tem o seu emprego, mas tem uma atividade paralela e ele também está obrigado a contribuir ali. O trabalho remoto trouxe isso, né? Trouxe muito isso. Então, é bastante comum que a pessoa contribua, tanto no seu emprego como numa atividade remunerada extra, como um contribuinte individual, e ele está obrigado a recolher ali também. E aí, como é que fica isso? Eu sou obrigado a recolher lá e aqui eu só me aposento por esses valores que eu estou sendo descontado no meu emprego? Não. Você tem hoje a soma dessas contribuições para favorecer, então, a sua aposentadoria. Então, enfim, algum eventual benefício que você necessite nesse caminho, né?
E com isso você também traz pro planejamento, porque de repente a pessoa pensa, não, eu penso em atuar em mais alguma área, eu consigo conciliar mais algum trabalho, né? E aí isso vai melhorar minha aposentadoria? Vai. E a gente pode fazer E trabalhar cálculo, em dobro, né? diminuir pela metade o meu tempo para se aposentar? Não, infelizmente não. Infelizmente não tem contagem fictícia, mas dá para melhorar os valores, né? Na verdade, você sempre vai somar aquilo ali para Exato. aumentar sua potencial aposentadoria. É só você trabalhar em alguma coisa perigosa. É uma Aposentadoria especial, hoje né? em dia, exclusivamente, né? Porque a reforma trouxe um prejuízo muito grande. Agora você ou se aposenta especial ou você não aproveita esse tempo. Não dá mais pra... melhora esse Não tempo, tem mais a leva conversão. a conversão pro Olha, comum, então... eu tava por fora Quer ir dessa, pra uma né? Já atividade, abandonei a Quer ir área. pra uma atividade perigosa, você vai, mas fica lá. E fica lá 25 anos, trabalhando com Tu vai e radiação. fica. Mergulho é menos de 20 Mergulho é anos, né? 15 anos. Eram pelo menos 15 anos antigamente, né? Eu lembro disso. É, O mergulho, pouco que a gente vê de alta pressão previdenciário, e tal. A qualidade de vida também tende a ser menor, né? Vai trabalhar menos, mas vai Mas tu não quer morrer mais aposentar rápido cedo? também. Mas vai morrer mais rápido, será? Talvez. Porque vai prejudicar bastante É, essas não, coisas. é, Será que é. vale a pena? É. A gente está brincando, mas assim, são situações que realmente a pessoa tem a saúde colocada em risco, né? Então, assim, ela aposenta mais cedo porque uma aquilo compensação, causa né? Pra não ficar danos à exposta saúde tanto dela. tempo. Aquilo é uma compensação. E na verdade- Sim. Riscos biológicos, riscos químicos, né? Assim, a pessoa está exposta a uma situação de perigo É mesmo, por né? isso que a reforma foi bastante cruel, né? Quando ela trouxe essa regra de não poder aproveitar, não ter a conversão como era antes. Eu tenho uma crítica muito grande com essa reforma, né? Eu acredito que ela trouxe determinadas previsões e ela é uma reforma para um país de primeiro mundo num país de terceiro mundo. A verdade é essa, a gente tem que encarar a realidade. O Brasil não vai dormir terceiro mundo e acordar primeiro mundo, tá? O Brasil precisa de programas que vão fazer com que a economia, com outros setores, alavanquem para a gente um dia chegar no primeiro mundo. Não adianta a gente querer achar que a gente vai implementar normas e as leis vão fazer com que a sociedade se transforme naquilo. Então, assim, a jornada intermitente que veio da reforma do trabalho e que impactou na Previdência, poxa, para mim foi um crime, né? Hoje você tem aí a jornada intermitente em que o trabalhador é convocado para trabalhar por hora e a contribuição previdenciária é proporcional àquele período. Então, ele pode não chegar a completar o mínimo da contribuição, mínimo, né? da contribuição mensal. E aí ele vai ter que aportar. Então, ele já não trabalhou o tempo todo. E ainda tem que aportar dinheiro para que aquilo valha como a competência, né, paga. E a né? fala a é obrigação é sempre, dele. sempre que isso é para beneficiar a economia, para beneficiar o empregador. Mas economia de quem? Né? É uma situação que, assim, hoje o empregado pode negociar direto com o seu patrão, né? O salário dele, a rescisão dele. Em que realidade a gente vive? O que a gente vê é que, assim, muito se baseia, né? Primeiro mundo é o que é Estados Unidos e Europa, mas são realidades muito diferentes, Estados Unidos e Europa. E você vê que os países desenvolvidos europeus são extremamente paternalistas e o Estado garante o bem-estar social efetivamente, né? Enquanto os Estados Unidos é uma coisa muito mais... Se vira aí. Você toca e você se vira. Né? Mas e aí a gente quer pegar um pouco de cada e fazer uma mistura de uma forma que não casa nem com a nossa sociedade. Eu acho que assim, medidas tinham que ser tomadas, eu acho que a reforma previdenciária se fazia necessária, né? A gente tem um povo que está envelhecendo e uma diminuição da capacidade contributiva das pessoas. Mas a maneira como ela veio, ela impactou demais na vida das pessoas, né? Qual a sua opinião sobre isso, assim, Sabrina? A gente teve bastante prejuízo em diversos benefícios, né? O segurado foi bastante prejudicado, o dependente foi bastante prejudicado, no caso da pensão por morte também, a gente teve um prejuízo bem grande. E a gente tem muita coisa para discutir de reforma, tem muitos temas aí para a gente falar sobre mudanças, essas né? mudanças realmente foram bem cruéis na reforma. Antigamente se acumulava benefícios, hoje em dia não se acumula mais. Então, assim, você foi tirando algumas coisas, né, que eram garantidas aos segurados, que, na verdade, hoje em dia vai apertando. Tudo bem, existe a necessidade de você equalizar o gasto. Sim, claro, país. isso é indiscutível. Não Você tem que chegar no meio termo, mas também não é só tirar, né?
vende-se como uma ideia de coisa positiva, de que a gente está... E na prática, o gasto público só aumenta, né? A verdade é essa. Verdade. A gente teve um prejuízo Em detrimento do contribuinte. também bastante grande com a questão da aposentadoria por incapacidade permanente. Outro, para mim, crueldade é o nome dessa... É como melhor define, assim, essa reforma. O segurado que tinha um auxílio por... Auxílio doença, né? Um auxílio por incapacidade temporária, e se demonstra aquela incapacidade como permanente. Ela não tem previsão de... A pessoa não tem previsão de retornar à sua atividade habitual, não tem condição de trabalho. E ela vinha recebendo um valor e se define isso, não tem mais condições de retornar, ou seja, a situação é pior do que parecia. E com a aposentadoria, ela sofre um corte bastante grande na remuneração. A gente tem um cálculo bem prejudicial com a reforma. Você garantia antes o valor que ela estava, né? Você não mantém. Ela tem um auxílio em razão de uma determinada doença ou algo que acometia da saúde dela. Foi verificado que aquilo é permanente, ou seja, é pior. Aí você vai e diminui o valor do benefício. É uma conta que não fecha. Né? Lógico, realmente. Não. Bom, vamos chegando ao fim aqui do nosso primeiro episódio. Estamos felizes até com o resultado. Eu acho que foi bem legal a nossa conversa, foi bem positiva. Você quer fechar com alguma fala? Como é que as pessoas te procuram para tirar dúvidas, para entender como é que funciona isso tudo que a gente falou aqui hoje? Fala pra gente, Sabrina, como é que funciona isso? Primeiro eu quero agradecer a oportunidade de ter falado desse tema que é bastante relevante, muito interessante, né? Do direito previdenciário, enfim, mas desse momento, falar da revisão da vida toda foi uma oportunidade muito bacana. E eu queria me colocar à disposição de quem tiver qualquer dúvida a respeito de direito previdenciário, ou mesmo do tema que a gente falou aqui, e pode entrar em contato comigo através do WhatsApp do escritório, no número 21 99 473 5252, ou através do e-mail sabrina.xavier@p2law.com.br. E eu estou à disposição para falar com vocês. Qualquer dificuldade, qualquer dúvida, algo que não tenha ficado claro, ou algum outro tema que queira falar, pode entrar em contato comigo. A dúvida eu tenho certeza que vai ter um monte, né? Porque direito previdenciário... Eu já vou sair daqui com 2 consultas marcadas. Eu já estou preocupado com algumas coisas que eu vou ver aqui. Vamos marcar. Então tá, muito obrigado, Sabrina, pela sua presença. Lucas, um grande abraço. Um abraço, meu irmão. Sabrina, muito obrigado, tá? Obrigada. Então fechamos aqui nosso primeiro episódio, tá? Agora lembrando, gente, que a gente tem daqui a 2 semanas, né? O próximo episódio. E nesse próximo episódio a gente vai receber o Bruno Casuíro, que é o CEO do Partido Novo no Rio de Janeiro. Tá? Então vai ser uma conversa sobre direito eleitoral, sobre política, um bate-papo bem descontraído sobre o que vem por aí. A trajetória do Novo, né? Como veio o Partido Novo, eu acho que vai ser muito interessante. Muito interessante. Vai ser muito legal. Muito interessante. Então a gente aguarda vocês no próximo episódio, nosso segundo episódio do podcast Venire Podcast. É isso aí, gente. Obrigado.